Inclusive, sobre essa questão de imagem, associação, o Rodrigo Guerra, nosso querido amor Rodrigo Guerra, sensacional. mandou cenário, inclusive, é sinônimo de lágrimas de fogueta. Amo elas e vocês. Abraços e beijos Saudades pra você, do Rodrigo. Rodrigo Faz Guerra. Guerra, muito obrigada. Guerra, pra Te quem amo. acompanha a gente há muito tempo, desde Padrinho, os né? outros... É padrinho, Desde praticamente. o podcaster, só de áudio. É, mandava, sempre participou, mandava contribuição todo o episódio. Ele que Só que valida... agora ele é head. Agora ele tá chique, ele tá E chique. posso falar, nas nossas, tipo assim, reunião nós três, a gente ficava às vezes numas dúvidas do que se a gente tava fazendo tava certo. A gente falava, pô, mas o Guerra elogia, mano. Então se ele elogia, a gente acha que tá certo mesmo. chancelado, Tá bom. chancelado. Acho que a gente tá certo mesmo. Vamos continuar. Decisões editoriais de agora, eu consulto o Guerra às vezes, tá Aí, ligado? ó. Eu falo, Guerra, me Ele- ajuda aqui. Puta, sou fã demais. O cara é muito bravo. Guerra, Ele é gigante, E como ele é é que é gigante. isso aqui pra vocês, cara, assim, de... Querendo ou não, eu acho que hoje em dia existe uma grande associação do cenário com a imagem de vocês duas e o inclusivo. Tem esse negócio... Quase todo mundo que mandou mensagem que conhece vocês de porte fica com esse negócio de mãe, pai. Então, como é que é esse rolê de estarem tão atreladas à imagem? Mesmo tendo, tipo... Sabe, são 10 anos de CBLOL, que na verdade 11 anos de CBLOL, mais um monte de anos de League of Legends. Existiram mulheres nessa caminhada, né, que tiveram ali no League of Legends, a Leti, outras mulheres, aqui teve a Taura, a gente teve o Taigão, teve a Nive uma época também, fazendo coisas com a gente. Mas, assim, com vocês, a coisa começou a ganhar mais corpo. E hoje em dia existe muito esse reconhecimento. Como é isso pra vocês? Ah, cara, como eu falei, de certa forma é estranho, porque até outro dia a gente era parte dessa comunidade, né? Meio que esperando que essa primeira pessoa, essa primeira mulher aparecesse para que a gente tivesse como referência. E hoje, pelo fato da gente ter essa proximidade com a comunidade, por a gente fazer muitas coisas pelo cenário inclusivo, eu vejo que as pessoas acabam respeitando muito o nosso trabalho, respeitando muito a nossa imagem. Então, acaba passando essa ideia que como se a gente realmente tivesse à frente de tudo isso, né? Apesar das nossas caras estarem aqui, tem muito mais gente que faz tudo isso acontecer. A gente sempre fica muito feliz com esse carinho, esse reconhecimento. E, com certeza, são coisas que dão aquele gás a mais pra gente continuar lutando pra gente ter mais diversidade e mais aceitação de um público mais diverso dentro do nosso cenário eletrônico como um todo. Então, eu só tenho a agradecer essas pessoas que dão essa força pra gente, que tem esse carinho, essa admiração pelo nosso trabalho, porque saibam que vocês também são parte muito importante dessa caminhada. Tá vendo como ela é a mãe boa? Porque agora eu vou ser mais dark. Cara, eu acho, pelo menos assim, a minha visão disso tudo é que é uma responsabilidade muito grande, sabe? Sim. Porque eu já falei isso muitas vezes, em muitas entrevistas que as pessoas me perguntam isso. Ai, como que é ser referência? Como que é ser inspiração e tal? E pra mim, é uma responsabilidade muito grande, porque eu tô carregando sonhos de muitas pessoas nas minhas costas, entendeu? Então, eu tá aqui, a Lágolas, enfim, a gente tá aqui como pessoas que representam um cenário todo, e não é qualquer cenário, é um cenário que muita gente, inclusive nós, esperamos durante 10, 11 anos esse cenário surgir. E se a gente falar, querendo ou não, a gente teve as nossas oportunidades mais profissionais ainda num cenário misto. Tem gente que esperou 10, 11 anos para esse cenário surgir e tá tendo a sua oportunidade só agora. Sim. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É claro que eu acho que se é a nossa cara que tá aqui, se é o nosso nome que tá sendo colocado nesse patamar, é porque a gente fez um bom trabalho, é porque a gente se dedicou o suficiente pra isso. E não é fácil se dedicar, porque, pô, é ralação, a gente tem que se desdobrar. A gente que tá CBLOL Academy, tem um terceiro braço disso tudo que a gente tem que se dedicar, sabe? É Super Semana do CBLOL mesmo, que tava tendo o jogo sexta, sábado, domingo, e ainda tem a Academy segunda, terça e quarta. Antes da Super Semana, tava tendo o qualificatório da Ignis e eu tava lá, acompanhando. Saía do CBLOL e ia pra casa acompanhar a Ignis. Saía do CBLOL e ia pra casa abrir o Watch Party. Abria o Watch Party no celular. Teve qualificatório do ano passado que a gente tava no Mundial e eu vendo o Watch Party, assim, 16 telas num celular, tentando assistir tudo enquanto eu tava fazendo coisa pra análise do Mundial. Então, assim, é óbvio que tudo isso é porque a gente tem uma dedicação, é porque a gente se entrega pra estar aqui, mas é difícil, é uma responsabilidade muito, muito grande.
Porque, como eu falei, a gente abriu essas portas e agora a gente tem que carregar todo mundo com a gente. E é muito gratificante a gente ver, quando a gente olha, né? A gente gosta de falar muito dos cases de sucesso do Revela, que a gente agora aprendeu esse termo e agora a gente usa. A Tabata passou pelo Revela. A Belly, que tá no Valorant, A Tabata passou pelo Revela? Passou. Então, eu acho que esse daí foi o troféu... A Belly, que tá no De Valorant vocês. hoje, também passou pelo Revela. Começou no Wild Rift, agora tá narrando no Valorant. Vavá, sim. Ania Zita também. Thaís Quinzel, que está narrando Game Changers esse final de Uhum. semana, também passou pelo... tá lá no Revela ainda. Então, assim, a gente tem várias pessoas. Cacarota, que já fez Game Changers, também já passou pelo Revela Casters. Então, assim, o Harmony, Vodan. Então, a gente sabe o nível que a gente tem e como é importante isso continuar. E por isso que é uma grande responsabilidade. A gente fica muito grato, mas também não é muito fácil, porque, por exemplo, eu lembro que quando saiu o anúncio da Ignis, eu sabia a importância, e isso era uma coisa que eu tinha conversado com o Caco, eu tinha conversado com o Igor também, lá da Riot. Eu sabia a importância de eu chamar a responsabilidade pra mim e eu contar pras pessoas como a Ignis surgiu. E a Ignis surgiu porque o Caco me chamou pra conversar e a gente passou uma tarde inteira, só eu e ele. Eu virei pra ele e falei assim, cara, eu vou criticar a Riot. Se você quer que eu fale o que deu certo e o que deu errado no cenário feminino, eu vou criticar. E isso foi, tipo, no meu 2º ano de Academy, primeiro do CBLOL, né? E ele, não. Vambora. Peituda mesmo, né, velho? E Literalmente. ele, não, tô aqui pra isso. E ele pegou um caderninho e tudo que eu fui falando, ele foi anotando. Foi até um dia que tinha CBLOL Academy. Eu cheguei pro CBLOL Academy, ela tava no camarim, eu cheguei chorando horrores, assim. Eu não conseguia parar de chorar, porque eu literalmente vi num papel a ideia de um cenário inclusivo nascer do meu lado, sendo escrita do meu lado, assim. E quando saiu esse anúncio, a gente conversou sobre essa importância de eu chamar essa responsabilidade e eu falar, cara, eu fiz. Eu estava nessa criação. E eu fui tomando hate pra caramba de um monte de mulher quando eu fiz isso, entendeu? Fez o quê? Quando eu cheguei no Twitter e falei, cara, eu eu fiz. eu Tá, estava tá. ali, quando eu coloquei na minha bio que eu era uma das criadoras da Ignis. E olha que no meu texto, eu deixei muito claro que a Lágolas, o Fracasso, Ana Maria, Revela Cast, Piriri, fizeram parte de tudo isso e que sem eles esse conteúdo não existiria. Mas ainda assim, teve gente que veio falar coisas de eu estar usando essa causa pra me vangloriar de alguma coisa. Sendo que, tipo, não é esse o ponto. O ponto é que todo cenário precisa ter caras. Tudo que você faz precisa ter rostos. Porque senão é vazio. Se eu for vender esse copo e não tiver uma cara pra divulgar esse copo, se esse copo não for o copo do Neymar, por exemplo, ele não vai vender. Ele não vai ser falado. Ele não vai ser divulgado porque as pessoas não vão criar identificação com esse copo do Neymar. E assim como tudo, a Ignis precisava ter identificações. Precisava ser a Lágolas, precisava ser eu, precisava ser o In-House e tudo mais. E isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Porque é muito difícil para algumas pessoas verem mulheres em posições de poder. Mas é aquilo, verem né? mulheres sendo bem-sucedidas. Quando rola esse destaque, ao mesmo tempo que a gente se torna a cara disso, a gente também vira o principal alvo Sim. das Exato. pessoas que querem hatear. Exato. Hoje mesmo me marcaram no Twitter, falando um monte de asneira e falou assim, e tá aí, Lágolas. E ainda me marcou, né? Sim. Ele abriu exato. o peito pra Exato. marcar e falar um monte Então, de assim, baboseira. Isso acontece muito comigo com o CBLOL. Porque Sim. como eu virei, tipo, uma pessoa que tipo, se expõe mais, tem um podcast, não sei o quê, aí tipo, olha essa Tudo CBLOL que é fazendo problema merda, de chefe. Eu CBLOL fico, é tipo, chefe, é. caralho, não sei nem o que estava acontecendo, tá ligado? Mas você não Então, acha que assim- no... Eu acho que em vários cenários, mas no de games acontece muito isso. A galera meio que senta num posto e acha que ali ninguém mais passa. Tipo, senta na porteira. Tipo, por exemplo, porque eu lembro de quando anunciou o Ignis, de mulheres do próprio cenário criticando vocês e tal. Pô, elas que criaram o cenário feminino, tem mulheres que estão aqui há muito mais tempo. E a galera fica meio que numa defensiva de como, chegou alguém, eu caio fora do muro, sabe? É bizarro isso. É muito complicado, porque, na minha visão, é uma questão de você abraçar, entendeu? Se fosse qualquer outra pessoa aqui, se fosse qualquer outra pessoa fazendo qualquer outra coisa, eu ia estar lá e eu ia estar ali falando, pô, olha que da hora. Por exemplo, quando as minhas amigas postam coisas de publi nas redes sociais delas,
Seja uma Coca-Cola, como a Lágula já fez, seja sei lá, vamos supor, Qualquer um Boticário, coisa, qualquer coisa que seja muito grande. Ai, mas vai falar que você não queria estar lá. Eu queria, mas quem tá lá é minha amiga. Então eu vou apoiar. E eu vou dar RT na publi dela, e eu vou comentar a publi dela, e eu vou falar pra todo mundo que é a minha amiga que tá fazendo aquela campanha. Vou falar pra todo mundo que essa menina daqui, ó, ela é do Revela Cast. Eu conheço ela, eu convivo com ela. Por quê? Porque as coisas têm que ser assim. Quando a gente fala de minorias, a gente precisa entender que nós somos exatamente as partes que precisam dar a mão e empurrar o outro. Porque se um chega lá em cima, a chance de todos os outros chegarem, ela é muito maior. Mas rola muito isso, por exemplo, assim, porque eu falo que no cenário de esportes em geral, esquece cenário inclusivo, cenário de esportes em geral, eu falo isso porque eu tô há 10 anos nisso. Rola muita rasteira. Sim. Né? Opa, é quase uma capoeira. Exatamente. Dança infinita. Assim, rola baixa a guarda pra muito... você ver. Exatamente. Eu cheguei, por exemplo, eu conto essa história várias vezes. Eu cheguei... Ai, vai todo mundo se ajudar. Até o dia que eu falei, eu tava num bar com um monte de gente. Eu falei, vamos fazer tal coisa, porque se a gente fizer tal coisa, todo mundo vai se ajudar. E se a gente fizer isso aqui... Uma pessoa virou pra mim e falou assim, velho, eu nunca vou... Na minha cara, eu nunca vou fazer isso. Porque qualquer ajuda que eu te der é prejudicial pra mim. Se você crescer, eu diminuo. Aí, a partir daquele dia, eu falei, tipo, velho, fudeu. Tá ligado? E aí a gente vê uma rasteira sendo dada aqui, alguém tentar passar uma perna em alguém ali, alguém fica nessa de tipo, você anuncia, olha o que eu fiz. Então quer dizer que todo... No cenário inclusivo, a gente que tá de fora, né, eu olho e falo assim, porra, novamente, eu quero esperar isso que você falou. Todo mundo se apoiar. Rola isso Cara, ou não? eu acho Rola que rasteiras. rola até de maneira mais feia do que no até geral. mais- É mesmo? E isso é uma das coisas, essa Caralho. competição, assim... Porque tem... Acho que é muito social também. É isso que eu né? ia falar. Tem muito esse caminho também daquela questão da rivalidade feminina, né? Que é uma parada que ela sempre é muito tipo, ai meu Deus, mulheres brigando. Uau, vamos ver mulheres brigando. Sim. Mas além disso, tirando esse contexto social, é uma coisa que eu acho que também vem um pouco dessa questão do medo de que como eu nunca tive nada, se eu perder 10% de oportunidade, eu vou continuar sem ter. Sendo que não é assim que funciona. Tipo, você vai ter mais oportunidades. Você não precisa se preocupar porque a fulana que tá do teu lado tá tendo uma oportunidade. Você também vai ter a sua. E às vezes a fulana que tá do teu lado ter uma oportunidade vai fazer com que você tenha. Porque ela vai te puxar, né? E ela não pode fazer todas as campanhas do mundo, né? Exatamente. Exato. Se a gente quer construir um cenário, a gente precisa que o maior número possível de pessoas tenham espaço. Porque quanto mais pessoas tendo oportunidades, maior é o cenário, maior ele cresce. Quanto mais empresas verem que existem mulheres casters, vamos supor assim, mais mulheres vão ser casters numa BGS, por exemplo. Porque daí imagina que todo stand tem pelo menos uma mulher apresentando, sabe? E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla no Revela. Desde a primeira turma. De ter situações em que às vezes a gente descobre que aconteceu alguma coisa, a gente faz reunião e a gente fala. Cara, a gente sabe que isso aconteceu. Não é pra acontecer. Por causa disso. Tipo, coisa assim, didática mesmo. A gente faz reunião, a gente faz call individual. E a gente aponta o dedo na cara e a gente fala. A gente sabe o que tem que ser aconteceu. assim. Fazer, né? A gente Entendeu? usa o nosso exemplo como algo prático para que elas possam ver que a gente não precisou se dar rasteira. Quando a gente começou, a gente fez o nosso primeiro campeonato juntas. Logo na sequência, o campeonato seguinte que a gente fez juntas foi o Ravenão, que aí já foi o meu terceiro campeonato. E a partir daí, a gente começou a se indicar. A gente começou a trabalhar com outras pessoas e a gente começava a se indicar. Porque a gente estava fazendo um trabalho legal, eu percebia que ela era uma pessoa responsável, comprometida, que estava no mesmo ritmo que eu, querendo estudar e se desenvolver. Eu falei assim, pô, vou colar nessa mina, porque ela tá fazendo um bom trabalho. E eu indicava sempre. E a gente subiu junta. E a gente tinha uma noção que às vezes eu acho que falta muito de que o seguinte, eu sabia que pro meu trabalho ser bom, eu precisava de uma pessoa do meu lado, um comentarista, que também fosse ser bom, para que meu trabalho tivesse qualidade. E eu enxergava muito isso nela.
Eu falava assim, pô, cara, aquele campeonato que a gente fez junto foi o nosso primeiro campeonato de LoL e a gente fez um baita trampo da hora. Imagina se a gente começar a fazer mais e mais e mais campeonatos. Cada vez mais a gente vai ter mais qualidade de trabalho. Então a gente começou a se puxar. A gente chegava às vezes pra reunião de campeonato e eu tomava um susto e falava, caramba, você tá aqui, eu indiquei dela, eu também te indiquei. E quando a gente entrou na Riot, foi exatamente assim. Foi exatamente Foram assim. falar com a Lagos e pediram... Lagos, tô muito interessada no seu trabalho. Você tem indicação de narrador? Ela, tenho, a Fogueta. Fogueta, tô muito interessada no seu trabalho. Você tem indicação de comentarista? Tenho, a Lágolas. E a gente entrou juntas. E a gente entrou juntas porque sabiam que a gente precisava uma da outra pra gente se sentir confortável. Eu lembro quando fui te chamar, eles me passaram os materiais de vocês primeiro. Aí eu analisei lá, tipo, foi o Svevo que me mostrou. Aí eu falei, porra, não conhecia o trabalho de vocês. Eu falei, porra, que bom saber que tem na comunidade gente que consegue fazer um trabalho bem feito. Eu falei, por mim, é nóis. Então, e às vezes falta muito esse entendimento de que, tipo, cara... Pô, eu vou perder a oportunidade se eu tá puxando... Não, vocês precisam puxar, porque nós estamos aqui, nós somos a cara do cenário feminino, voltando pra onde essa conversa começou, porque a gente fez um trabalho, não somente eu e a Lágolas, mas um trabalho de empurrar e sempre tá impulsionando outras pessoas. É normal você ficar chateado de você perder uma oportunidade. É normal o seu ego ficar ferido porque você está vendo alguém ter uma oportunidade que às vezes você queria ter. Isso é normal, isso é do ser humano. Isso não significa que você tem que derrubar alguém pra você conseguir o seu. Até porque, no nosso cenário, fofoca tem valor. Isso é uma coisa que a gente fala muito pras meninas do Revela. Como assim tem valor? Ué, porque se você fizer alguma coisa pra derrubar alguém, uma possível contratante no seu futuro vai saber. Ah, sim. Fofoca é forte demais, sim, né? sim, Você não tem sim, ideia. Entendeu? Eu tenho Então, um mantra, assim, hashtag calada vence. hashtag calada vence. As Revelers sabe, Porque calada o que vence. acontece? Sem fofoca. Você vai ter uma oportunidade derrubando uma outra pessoa, Uma pode vez ser só. que uma vez só. É. Porque depois essa pessoa vai ganhar 3, 4 oportunidades e você não vai ganhar porque ela vai contar o que aconteceu com ela. Eu Sabe? acho que... E eu conheço muito caso disso, viu? Muito caso disso. Uma pessoa A gente que também. tirou uma vaga de outra pessoa porque criou uma situação, e aí depois essa situação apareceu que não existia, a pessoa que ganhou aquela nunca mais voltou. Eu acho que o principal exemplo desse companheirismo que o cenário precisa ter é Achei justamente... que você fosse dar um exposed, que susto. Não, meu Deus. O principal exemplo, eu falei, caraca, que ela foi falar. Gostamos de Exposed. Não gostamos não. Ah, Thiago Maia. A gente é do bem, Ele é pô. doido pela fofoca. Nossa, aqui, ó, meu coração Mas- salivando ela Calma, fofoca, calma. Eu não tô lunática ainda, né? Calma aí. Tô bebendo só água, não é cachaça, é água. Mas, enfim, é o próprio Revela Casters. Porque, assim, eu não tinha a menor obrigação de Sim. pensar em criar um projeto pra formar pessoas que vão competir comigo. Sim. Eu Cara, não tinha essa obrigação. Isso E eu passo tudo que eu sei pra elas. E aí, o que elas vão fazer com esse conhecimento Todo o vai ser nosso pra vida conhecimento Você sabe sempre que, foi que compartilhado. existe um conceito de marketing que é justamente falar sobre isso, né? De maré azul e maré vermelha. Tem vários livros que abordam, tem alguns que são super didáticos e mostram com estatísticas de vários cenários de crescimento de empresa ou de marcas, que falam no cenário da maré azul é quando você começa a navegar junto, né? Que basicamente é isso, você chega para os outros barcos que estão navegando com você e começa a trocar informação, ó, ali navega melhor e tal, que tende a todo mundo viajar mais tranquilo. Só que aí tem a maré vermelha, e assim, e geralmente, em caso de marketing, tem vezes que você precisa optar pelo caos. Uhum. Só que no que a gente tá falando aqui, em crescimento profissional, cara, é muito ruim a maré vermelha pra gente. É muito ruim. Até porque a gente tá num cenário que é minúsculo. Sim. Vocês ficam achando, tipo assim, você tá em casa, não tô falando nem inclusive, falando de esportes, de games no geral. No Brasil, tipo assim, a gente fala, a indústria de games passou a indústria do cinema, no mundo. No mundo. No Brasil, meu amigo, a Calma. gente tá aqui, ó, de passinho curtinho. desespero. Curtinho. Até porque isso do cinema no Brasil... Não, Conta e é muito assim. Lá vem o Alto da Compadecida Se 2, tá? você. Se todo Ai, a mundo se minha vida do ajudar, Fies. se todo mundo der um empurrão no outro, cara, a chance de brotar cada vez mais marcas. A gente estava tendo uma reunião outro dia sobre isso. A gente estava falando assim, como hoje em dia ainda é muito difícil você às vezes fechar um patrocínio, porque quem decide na empresa não faz a menor ideia do que a gente é. Sim. Você fala assim, o chefe é gigante. Mano, o cara não sabe quem é. O cara não sabe, tipo, quem é o Gaulês.
Fala assim, o Gaules, que? É Asterix? Não gosto de Asterix. Mas não, animal, é isso aqui. Porque... Casimiro, jogador da seleção? É, não, tá porra, é ligado? o Casé. Então, quanto mais você apoiar, tipo assim, que nem você falou, um amigo fechou um publi. Cara, eu fechei com uma marca de bike, tá ligado? Eu sou embaixador de uma marca Qual de bike. marca? A Trek. Ok. Pô, teve pro player que veio na minha DM mandar parabéns. Falou, pô, cara, que foda, meu pai pedala. Eu mostrei pra ele e falou que essa marca é foda mesmo. Pô, isso é muito legal. Se mais gente fizer isso do que o contrário, a chance de todos nós crescermos muito e você que quer a sua chance começar a pingar em você é muito maior. Sim. E não é tipo, uma brisa de um mundo mais verde e melhor. Não, brother, é estatístico, tá? Não tô viajando, não. Só faz isso, deixa ser ruim. Isso é ruim. Eu normalmente ouço seus conselhos. Obrigado, valeu.